Olá, tudo bom? Sou Sabrina Chaga, oncologista clínica e coordenadora do Comitê de Comunicação da SBOC. E eu trouxe o nosso grupo, o nosso comitê, para discutir alguns estudos, alguns artigos também, que foram apresentados na ASCO, e a gente trouxe um foco um pouco diferente. Escolhemos alguns estudos que têm relação com o SUS, que a gente consiga, de alguma forma, aplicar essas novidades no nosso SUS. A gente procurou esses estudos, essas apresentações com muito carinho, entendendo que a gente pode trazer um olhar especial para a nossa população. E eu vou começar essas apresentações chamando minha amiga querida Marcela, que ela também escolheu 2 estudos e ela vai discutir aqui com a gente. Bem-vinda, Marcela. Oi, pessoal, obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou Marcela Bonalume, sou oncologista em São Paulo, atuo no SUS e no setor privado e selecionei 2 artigos apresentados bastante importantes para esse contexto. Então, o primeiro de todos é um trabalho bastante interessante que foi apresentado. Ele é um trabalho indiano que foi realizado em áreas rurais do sul da Índia e avaliou uma estratégia inovadora para tentar aumentar o rastreamento do câncer de colo de útero lá. O contexto é o desafio que a gente tem, que a gente sabe muito bem. A OMS ela estabeleceu como meta o rastreamento de 70% das mulheres elegíveis para rastrear, garantindo que 90% dessas pacientes conseguem chegar ao tratamento. No contexto de países de baixa renda, essa cobertura de rastreamento é muito baixa, visto um exemplo do Brasil, menor que 30% aí. E na China e na Índia, onde não se tem um programa de screening do governo e nenhuma programa de vacinação, as taxas de rastreamento elas podem ficar aí perto dos 2%. Então, o que que o autor fez? Eles desenvolveram um programa baseado na comunidade. Então, em vez de esperar que a mulher fosse até o serviço de saúde, a equipe ela levou o rastreamento até a casa das participantes. Esse estudo ele foi realizado numa região rural da Índia, com mulheres entre 25 e 65 anos, e profissionais da saúde treinados, eles visitavam as residências dessas pacientes, e além de oferecer autocoleta do HPV, eles também faziam triagem de doenças não infecto-contagiosas, mas que têm algum impacto na saúde, como hipertensão, diabetes e rastreio de tireoide. Isso era oferecido para a família da paciente. Então, era uma campanha para câncer de colo de útero, mas também para uma abordagem mais ampla de promoção da saúde. Me impactou muito, na verdade, né? Foi numa sessão que estava cheia, né? Bem cheia. E ela traz reflexões sobre algo que eu sempre penso, né? A gente sempre traz para a nossa prática brasileira os dados, né, de estudos em outra população completamente diferente da nossa, né? Então, não só a questão tumoral, né? Os nossos tumores, por exemplo, são maiores, né? E é isso que você falou no começo, a gente vê claramente que as respostas são diferentes muitas vezes, né? E eu acho que agora a gente tem algo assim subliminar que a gente deve continuar em busca e entender para que a gente consiga adequar a nossa população. Não sei se Gilberto e Lucas trazem alguma reflexão nesse sentido. Eu também fiquei muito impactado, Sabrina. Marcela, parabéns por ter trazido esse tópico, porque ele é muito caro para o Brasil, né? A gente fala de um país que ainda é muito pobre, então, insegurança alimentar, a gente ainda, quem trabalha no SUS, vê isso, né? Eu trabalhei muitos anos no Instituto e não raros pacientes precisavam de cesta básica e queriam muito ser ajudados porque não tinham o que comer, tinham dificuldade de pegar o transporte, e aí, claro, depois conseguem um benefício, em alguns estados, municípios acabam ajudando no transporte. O paciente vai para o tratamento com essa ajuda, mas não tem o que comer em casa. E isso a gente fica pensando em muitas coisas, em sarcopenia, em desnutrição e outras coisas. E, claro, comida de baixa qualidade é muito mais barata, né? Então, esses desertos alimentares, né? Tem locais que você só tem comida que eu vou chamar de porcaria, né? Então, a pessoa não tem acesso a uma comida orgânica de qualidade, vegetais, legumes, e isso custa caro no final do dia. Então, para um país como o nosso, cara, isso é muito pesado, porque a gente ainda trabalha com uma população extremamente carente em todos os aspectos e políticas públicas precisam alcançar essa população oncológica e a biologia
de fato pode ser diferente, né? A gente vê, às vezes, aquela sensação de que o tratamento não está indo tão bem, sem entender direito o porquê, é multifatorial. Mas até coisas muito sofisticadas, como essas que a Marcela mostrou, mostram o quanto isso é importante. Maravilhoso. Eu vou convidar agora o Lucas para apresentar também. Que é interessante essa sessão. Para quem conhece, eu sou o Lucas Uratani, sou oncologista clínico em Curitiba, trabalho também na prática privada, mas também no nosso SUS, e acho que isso é muito importante, acho que é algo que acaba, né, também engrandecendo a gente bastante, nosso aprendizado no nosso dia a dia, e sempre tentando transpor, né, o que a gente consegue ter na prática privada para a nossa realidade, eventualmente, na questão do SUS. E ainda mesmo em linha, né, com o que a gente discutiu agora há pouco, essa questão de custo, de acesso, é algo que a gente sempre acaba tendo que discutir no SUS. A gente teve recente, né, algumas notícias frente à possibilidade de acesso à imunoterapia, talvez com transferência de tecnologia, mas é algo que a gente sabe que não é uma realidade na maior parte do serviço SUS nosso, mas que a gente sabe do impacto que tem em algumas doenças. E nessa mesma linha, a gente já tem alguns dados, né, de alguns trabalhos apresentados nos últimos congressos, trazendo a possibilidade, né, de a gente tentar vislumbrar algum ajuste de dose de imunoterápico, às vezes em doses menores, que naturalmente poderia, né, melhorar o acesso para os nossos pacientes, né. E nesse congresso a gente teve mais um trabalho nesse cenário, que foi um uso de pembrolizumab numa dose mais reduzida para câncer de pulmão de não pequenas células no cenário de doença avançada. Foi uma apresentação também um pouquinho mais escondida, naquele mesmo bloco ali que a gente teve relacionado ao câncer de colo de útero. Então, na sequência, um estudo indiano, né? Os indianos têm trazido, através do Centro do Tata Memorial, vários estudos nessa pegada, e acho que é importante para a gente não só salutar, né, os autores por estarem fazendo isso, e até para a gente talvez transpor isso para uma nossa perspectiva. Colocando um pouquinho mais de detalhe do estudo, se esse foi um estudo de superioridade para a possibilidade de uso de imunoterapia numa dose menor, pembrolizumab de 50 miligramas, ao invés do padrão de 200 miligramas, junto com quimioterapia baseada em platina, que num primeiro momento de indução era a cada 3 semanas, e depois, na etapa de manutenção, isso era passado a cada 6 semanas.